Não se esqueça de dar o like. Encontrei ingressos para um cruzeiro que o meu namorado me deu. Este presente selou para mim que o nosso relacionamento acabou. Preciso desabafar sem receber críticas da família e dos amigos, que acham que o presente dele é romântico, então estou usando um perfil anônimo. Meu aniversário está chegando em alguns meses e, há 3 dias, descobri qual seria meu presente de aniversário, que são ingressos para um cruzeiro. A irmã dele revelou a notícia pensando que eu ficaria animada, mas não estou. Moramos juntos, eu encontrei o presente e sei que é para mim. Pareço muito ingrata, mas não sou. Este presente só prova para mim que as coisas nunca vão mudar. A primeira coisa é que este presente não é para mim. Não gosto de cruzeiros porque fico muito enjoada no mar e nada que faça ajuda. Também disse a ele o que queria fazer no meu aniversário, que era ir a um festival renascentista no dia. Já tirei a semana do trabalho para isso, preparando-me para ir a esse festival. Comprei os ingressos e estou economizando mês a mês para ter dinheiro para gastar, sem afetar as finanças em casa. Por que ele reservaria os ingressos no mesmo período em que tirei folga para ir ao festival? Além disso, este cruzeiro não foi nada barato. Então, é basicamente dinheiro desperdiçado, porque eu não irei. Estou muito irritada. Já disse a ele, várias vezes, que sinto que ele não me ouve, que sinto que ele apenas me dá coisas pensando no que é melhor para ele ou no que ele gostaria. Não são apenas os presentes. Ele toma decisões com base no que ele acha que é melhor, e eu simplesmente não consigo lidar com isso. Eu amo, mas estou tão cansada, e antes que alguém diga que não falei com ele ou que deveria falar sobre isso, eu já falei repetidamente. Essa é uma conversa recorrente em nosso relacionamento de 2 anos e meio. O próximo passo é conversar sobre isso e encerrar as coisas. Edição: agradeço os comentários e a preocupação sobre traição, mas sei que o presente é para mim. Ele estava em uma embalagem muito bonita que dizia, Feliz aniversário, meu nome, e a sacola tinha itens relacionados a cruzeiros e possíveis excursões. O esforço que ele fez, isso me deixou triste, porque significa que ele poderia ter se esforçado um pouco sobre as coisas que eu gosto. Se ele tivesse me dado apenas um ingresso para o festival renascentista, acessórios online ou mesmo uma peça de roupa relacionada ao festival, teria feito meu mês inteiro. Significaria que ele ouviu e me deu algo que me interessava. Vou falar com ele, hoje à noite, e nem estou mais irritada. Sinto nada sobre isso. Atualização. O dia em que escrevi meu post foi o dia em que terminei as coisas com meu ex. Quando ele chegou em casa, basicamente, eu disse que encontrei os ingressos para o cruzeiro e perguntei para quem eram. Ele respondeu que os ingressos eram para mim, para o meu aniversário, e que eu estraguei a surpresa. Perguntei por que ele me deu ingressos para um cruzeiro, sabendo que eu passo mal no mar e que estou me preparando para um festival renascentista há alguns meses. Ele disse que sempre gostou de cruzeiros, quando viajava, e que achou que eu poderia superar isso com adesivos ou algum outro remédio, porque o cruzeiro era bem caro. Ele continuou falando, mas, para ser sincera, eu me desconectei, porque percebi o quanto esse homem não se importava comigo. Ele comprou os ingressos para o cruzeiro, totalmente ignorando o que eu tinha planejado, como eu me sentiria e o que eu queria fazer, tudo porque ele gostava. Esqueça meu aniversário, esqueça o que eu quero, esqueça o quanto eu passo mal. Ele gosta de cruzeiros, então nós devemos fazer isso. Acho que ele percebeu que eu não estava falando ou animada, porque me perguntou o que estava errado, e eu terminei com ele. Ele ficou chocado e irritado e perguntou por quê. Isso não é exatamente o que eu disse, mas algo como: é porque percebi o quanto você realmente não se importa comigo e que está sempre disposto a colocar suas vontades acima das minhas, sempre que lhe convém, até no meu aniversário. Ele começou a discutir e queria conversar sobre isso, mas eu estava apenas anestesiada e fui para o sofá-cama. Depois de 2 horas tentando falar comigo, ele me deixou sozinha. Acordei no dia seguinte e me preparei para o trabalho. Estranhamente, sentia-me bem. Meu namorado queria conversar, mas eu disse que estava decidida. Se ele quisesse falar sobre o apartamento ou sobre o que faríamos em relação ao término do relacionamento, eu estava ok com isso. Eu disse a ele que não estava mudando de ideia quanto a isso e que, para mim, este relacionamento tinha acabado. Eu só queria terminá-lo de forma amigável. Quando eu estava no trabalho, naquele dia, tive tempo livre e anotei cada instância da qual eu conseguia me lembrar, nos últimos 6 meses, em que ele sobrepôs suas vontades ou necessidades às minhas. Foram quase 3 páginas, frente e verso, e nem percebi o quanto deixei passar, por causa de suas vontades. Quando cheguei em casa e ele tentou conversar novamente, entreguei a ele a lista e expliquei o que era. Ele me deixou sozinha, pelo resto da noite. Ele ainda não aceitou o término. Quer fazer terapia de casal, agora, ou até mesmo que fiquemos um tempo separados, porque percebe o quanto fez de errado, mas não vou fazer isso. Não estou tentando ser mal ou severa com ele, mas não quero dar falsas esperanças.
Sinto-me estranhamente bem, mas, ao mesmo tempo, anestesiada. Agora, com o que tenho que lidar é o término do contrato do apartamento, o que ele não está disposto a fazer, porque acha que podemos superar isso. Então, vou conversar com a imobiliária e ver quais são as opções. Pelo menos, tenho meu aniversário para esperar, enquanto lido com o término do relacionamento e encontro um novo lugar para morar. Eu sou um idiota por rir de um cliente? Isso aconteceu comigo ontem no trabalho e é algo que nunca esquecerei. Eu trabalho em um abrigo de animais e um cliente veio que eu me lembrava de algumas semanas atrás. Um homem que adotou este gato chamado Nelson. Lembro-me disso porque Nelson era um dos poucos gatos que listamos como sensíveis, para mantê-los em uma sala privada onde não seriam incomodados por gatos mais jovens e agitados, porque ele vinha de uma casa onde houve trauma. Devido a isso, ele é extremamente assustado e pode se comportar mal ocasionalmente. O homem veio com Nelson na transportadora e foi até a recepção pedir para falar com nosso gerente, alegando ter uma reclamação. Perguntei qual era a reclamação, mas ele insistiu que queria falar com o gerente, Allen, que o ajudou a escolher Nelson. Levei alguns minutos para encontrar Allen porque geralmente estamos todos ocupados por aqui. Quando voltamos, Allen perguntou ao cara qual era o problema, se o gato estava doente ou se o machucou. Coisas gerais que perguntamos quando as pessoas tentam devolver um animal de estimação. Na maioria dos casos, conseguimos resolver e garantir que o animal não precise ser devolvido. Eu fiquei por perto porque queria saber por que esse cara estava tentando devolver o gato, porque sou intrometido. Ele disse, ele se recusa a obedecer a qualquer ordem que dou a ele. Allen e eu ficamos um pouco confusos e perguntamos o que ele queria dizer. Allen disse, bem, não conhecemos toda a história de treinamento dele, mas a maioria dos gatos conhece a palavra não por causa do tom por trás dela, você tentou. O cara o interrompeu e disse, ele está escolhendo não me ouvir. Eu disse a ele as regras quando chegamos em casa e ele ignorou todas elas. O cara fez um discurso dizendo como o gato foi instruído a usar a caixinha, mas ele fez xixi no chão várias vezes, como disse ao gato para não entrar no quarto de hóspedes, mas ele ainda entra, e assim por diante. Foi então que eu entendi. Esse cara pensa que o gato entende o que ele está dizendo. Eu perguntei a ele, espera aí, você acha que o gato pode entender você? Tipo, ele entende as palavras que você diz a ele. O homem inclinou a cabeça para mim e me olhou como se eu fosse um idiota, e disse, ele está escolhendo não ouvir. Essa é a porra do problema. Eu não pude evitar, comecei a rir tão alto que quase chorei. Isso nunca foi algo que eu já ouvi, alguém genuinamente pensando que os animais podem entender o que um humano está dizendo como se também fossem humanos. Resumindo, fui instruído a sair da sala por Allen, que percebeu o problema, e me senti meio idiota depois porque, pelo visto, o cara nunca teve um animal de estimação antes e não tinha realmente convivido com animais, exceto por alguns cachorros bem treinados. Ele realmente achava que os animais podiam entender você. Meu chefe não ficou bravo comigo, mas disse que agi de maneira muito pouco profissional, o que eu concordo até certo ponto. Não acho que fui um idiota, mas sei que não deveria ter rido tão alto. Fui designado para o serviço de canil nos 2 dias seguintes. Eu não deveria ter rido na frente dele, mas droga, eu não pude evitar. O gato foi devolvido, mas, neste caso, parece ser o melhor resultado. Além disso, abrigos nem sempre são a pior situação para um animal. Amamos nossos bichinhos no nosso abrigo. Não é o caso para todos, porém. Eu vou atualizar quando ele encontrar seu lar definitivo. Eu adotaria o mesmo, mas tenho um gato de 13 anos e um labrador de 2 anos, então não é um ambiente ideal para o pequeno cara. A atualização. A notícia, nosso garoto Nelson encontrou seu lar definitivo. Ele foi adotado há 8 dias e eu estava esperando para ver se tudo dava certo antes de postar. Nelson se tornou uma prioridade máxima para adoção, pois era um dos nossos gatos mais difíceis, mas favoritos, de cuidar. Ele se tornou o animal de estimação do mês e chamou a atenção de um senhor mais velho que veio, acreditem, com uma cópia impressa de nossa postagem no Facebook. Foi muito fofo. Nós consideramos este homem automaticamente um ótimo candidato para Nelson, já que era um dono de gato experiente. Ele tinha uma história um pouco triste, sua esposa faleceu no ano passado e o gato de 18 anos deles faleceu há 4 meses. Ele estava muito solitário e queria arrumar um novo amigo, mas não queria um gato jovem. Ele é mais velho e não tem energia para cuidar de um gato exigente. Nelson era absolutamente perfeito. Já vi momentos muito emocionantes com animais e suas novas famílias, mas este foi um dos melhores. Como vocês podem se lembrar, Nelson é um idiota ranzinza que você não pode deixar de amar. Ele não é muito simpático e é reservado, mas eu juro que, quando trouxemos para a sala de encontros, ele foi pulando até o homem e pulou no colo dele. Minha boca quase tocou o chão. Depois de 30 minutos de Nelson pirando por causa desse homem, ele foi adotado e foi para seu novo lar.
O homem nos enviou fotos e atualizações de Nelson desde então, e parece estar indo muito, muito bem. Aparentemente, ele fala gato. Não vou postar fotos porque o homem está nelas, e você sabe, estou tentando não me meter em encrenca no trabalho novamente. Obrigado a todos por serem os maiores fãs de Nelson, e estou muito feliz que ambos tenham tido um final feliz juntos. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Meu marido foi pego mentindo sobre sair com outra garota. Eu termino isso antes dele? Meu marido se mudou de Londres para cá, para se casar comigo, em fevereiro de 2017. Honestamente, foi uma transição estranha. Passar de um relacionamento à distância para, de repente, morar juntos e casados. Entretanto, eu pensei que fosse algo que navegaríamos juntos. Nos últimos meses, notei uma mudança em suas atividades no WhatsApp, constantemente online, horários de visto por último em horas muito cedo da manhã. Combinado com nenhum sexo, zero contato físico, quase nada de conversa, torturei-me, pensando no que poderia estar acontecendo. Resumindo, confrontei-o sobre isso, até usei o nome da garota com quem ele estava falando, uma amiga segurava o telefone do meu marido, quando uma mensagem dela apareceu, e ele negou. Hoje à noite, por absolutamente nenhum motivo, decidi navegar pelo feed do Venmo, aplicativo para transferir dinheiro. Sério, eu só estava relaxando e rolando a tela. Vi o nome do meu marido e uma transferência para o nome da garota com o título Dama em Perigo. Confrontei-o. Então, ele me disse que está tendo dúvidas sobre isso, sobre nós. Eu entendo o quão difícil tem sido se mudar de Londres para um subúrbio, mas a minha empatia para por aí. As mentiras continuaram. Ele me diz que reservou uma viagem para Denver, na última quinta-feira, para ver um amigo. Procuro a garota no Facebook, o que vocês já sabem, ela mora em Denver. Ele, então, admite que iria vê-la, enquanto estivesse lá. A facilidade com que ele mente é perturbadora. Enfim, aqui estou. Ele quer resolver as coisas, eu não quero. Não confio que ele não voltará de Denver em julho e me dirá que acabou, enquanto eu estaria aqui, esperando por ele e torcendo meus polegares. Ele está controlando a situação, e minha confiança nele se foi. Quero lhe dizer para sair agora ou planejar se mudar para Denver, porque, claramente, ele tem intenções. Como devo abordar isso? Quero tentar consertar isso, dele soa vazio e me deixa vulnerável a ser pesada, conforme a sua vontade. Edição. Conversamos, ontem à noite, e ele me disse que conheceu essa garota alguns anos atrás, em Londres, enquanto estava em um pub. Eles se deram bem, trocaram números, ele não ofereceu isso, eu tive que perguntar. A pergunta retórica de $1 milhão foi: isso aconteceu enquanto estávamos juntos? Ele respondeu, sim. Eu não posso me dar bem com pessoas? Então, eu saí da sala. Minha mãe trabalha em um escritório de advocacia e me enviou os nomes de advogados de imigração. Estou processando tudo o que preciso fazer, antes de tomar uma decisão emocional e, potencialmente, estragar algo. A bondade e o humor têm sido estabilizadores e realmente têm impedido que meus joelhos tremam. Obrigada. Atualização. Aqui está o que aconteceu desde a postagem. Passamos um tempo separados e juntos. Tivemos uma grande briga. Quando eu lhe disse que ele precisava cancelar a viagem, ele me disse, e que ele precisa fazer isso por si mesmo. Eu disse a ele que planejo me afastar. E ele ainda negando ter visto a mulher neste fim de semana. Coisas variadas. Encontrei um recibo que incluía uma nova caixa de preservativos, depois encontrei preservativos, algo que nós não usamos. Ele ainda fala com a outra mulher, diariamente, e atualmente está ajudando-a com o seu currículo. Disse a ele que estou cansada etc. e ele está procurando um apartamento. Ele partiu para Denver esta manhã. Ele me abraçou e tentou me beijar, mas acabou no meu cabelo, porque me afastei bruscamente. Conversarei com advogados na próxima semana, um advogado de imigração e outro de divórcio. Estou considerando trocar as fechaduras neste fim de semana, enquanto ele está fazendo Deus sabe o quê. As mentiras continuaram, ele não comprou aqueles preservativos, assim como a absoluta falta de respeito, como já era esperado. Ainda estou tendo momentos de absoluta desolação e há dias em que não consigo sair da cama. Realmente acho que ele acredita em suas próprias mentiras e não vê nada de errado com o que está fazendo.
Eu reli, diariamente, todos os comentários e mensagens da minha postagem original. Sou muito grata a esta comunidade. Todos vocês, juntamente com meus amigos e familiares, estabeleceram uma base sólida sob meus pés. Não consigo agradecer o suficiente. Será que fui insensível ao replicar o anel perdido da minha esposa sem ela saber? Há alguns meses, minha esposa, 43, perdeu um anel dado a ela por sua falecida avó. Minha esposa era muito próxima de sua avó, então, como você pode imaginar, o anel tinha um valor sentimental significativo para ela. Além disso, dado que sua avó faleceu no ano passado, foi um golpe particularmente doloroso. Procuramos por todos os lugares, mas nunca o encontramos. Depois de ficar desaparecido por cerca de um mês e minha esposa começar a perder a esperança, decidi replicar o anel. Tínhamos várias fotos do anel, então achei que poderia ser feito. Sugeri a ideia para minha esposa, mas ela não pareceu muito receptiva. Ela disse coisas como não ser possível e que não seria uma substituição para o que a avó dela deu. No entanto, ela não disse expressamente que não permitiria que eu replicasse. Acabei levando as fotos para um joalheiro e descrevi a peça da melhor maneira possível. 2 meses e 9 mil depois, o anel estava pronto. Admito que mantive tudo isso em segredo da minha esposa, e no dia em que ficou pronto, cancelei o trabalho para buscá-lo e o coloquei entre 2 almofadas do sofá onde minha esposa costuma ficar. Eu não queria apresentar o anel a ela, pois pensei que ela não iria gostar com base em nossa conversa anterior. Avance alguns dias e minha esposa encontra o anel. Ela está radiante, mais feliz do que eu vi em muito tempo. Eu a parabenizei por encontrá-lo e pensei que fosse isso. Recentemente, minha esposa começou a questionar o anel. Nas últimas semanas, ela vem me dizendo coisas como ele parece um pouco diferente. Hoje, quando cheguei do trabalho, minha esposa começou a me questionar sobre o anel. Ela estava dizendo coisas como ele parecia diferente como estava diferente. Vou poupá-lo da maioria dos detalhes, mas, resumindo, depois de cerca de 5 minutos me interrogando, confessei sobre ter replicado o anel. Dizer que ela ficou furiosa seria um eufemismo. Basicamente, ela gritou comigo por ser desonesto, afirmou que eu agia como se estar casado com ela fosse caridade, e também disse que eu insultei sua inteligência e a envergonhei na frente de amigos e familiares, pois ela contou a todos que encontrou o anel. Eu pedi desculpas e disse a ela que não queria vê-la deprimida, mas ela se recusou a ouvir. Ela acabou se trancando em nosso quarto. Eu tentei pedir desculpas novamente, mas tudo que ela fez foi deslizar o anel sob a porta na minha direção. Tudo isso me deixou confuso e em conflito sobre toda a situação. Será que fui insensível ao substituir o anel dela? Você não é insensível por replicá-lo, mas por mentir. O anel agora está envenenado para ela. Obrigado pelo feedback. Sim, infelizmente acho que este anel em particular está envenenado para ela. Acho que terei que começar do zero. Você não quer dizer com outro anel, certo? Definitivamente não. Pedirei desculpas e tentarei fazer algo diferente para ela. Neste momento, este anel basicamente se tornou um dos anéis malignos que Tolkien escreveu. Atualização. Então, passaram-se alguns dias desde a última vez que postei, e gostaria de fornecer uma atualização sobre o que aconteceu. Mas antes disso, gostaria de agradecer a todos que dedicaram tempo para responder à postagem original. Suas percepções foram incrivelmente valiosas para me ajudar a navegar por esta situação. Como esperado, acabei passando algumas noites dormindo no sofá. Minha esposa estava muito zangada comigo, então mantive minha distância e dei a ela tempo para esfriar a cabeça. Durante esse tempo, mantive o anel substituto comigo, já que não achei que minha esposa sequer quisesse vê-lo. Nosso filho mais novo me perguntou por que eu estava dormindo no sofá na outra noite, e eu disse a ele que era bom para as costas do velho. É outra mentira, mas não me senti tão mal em seguir em frente com isso. Na terça-feira à noite, depois que as crianças foram para a cama, pedi desculpas profundamente por toda a situação. Disse a ela que não havia justificativa para o que fiz e que deveria tê-lo ouvido em vez de tentar substituir o anel. Disse a ela que o que fiz foi incrivelmente tolo e insensato. Ofereci-me para explicar à família e aos amigos dela a situação se perguntassem sobre isso. Acabamos conversando por um longo tempo, e ela me disse que era muito difícil descrever como se sentia sobre minhas ações. Por um lado, ela estava muito frustrada por eu pensar que poderia simplesmente substituir o anel. No entanto, por outro lado, ela estava um pouco divertida por eu ter ido a tais extremos e disse que aprecia esse aspecto. Ela acabou aceitando o anel de volta, e eu fui permitido de volta ao nosso quarto. As coisas parecem estar voltando lentamente ao normal, mas se há uma coisa que aprendi sobre a vida de casado, é que essa conversa provavelmente será revisitada algumas vezes no futuro, e provavelmente deixará minha esposa chateada novamente. Por esse motivo, decidi comprar um colar para minha esposa, que pretendo surpreendê-la em alguns dias. Estou pensando que isso, esperançosamente, amolecerá sua raiva se essa conversa vier à tona novamente.
Hoje de manhã, consegui fazer reservas para o restaurante favorito dela na próxima semana e arranjei uma babá para aquela noite. Ela não sabe, então será outra surpresa. Meu ex tentou me trair, mas não funcionou para ele. Depois de um tempo, meu ex passou a dormir com o celular no bolso, um sinal estranho, mas eu nunca disse nada. Quando percebi que ele nem sequer abria o celular na minha frente, eu soube que algo estava errado. Uma noite, o celular caiu de suas calças e eu acordei com ele perto das minhas pernas. Sinceramente, eu só ia colocá-lo no carregador, mas vi que havia várias notificações e mensagens de um aplicativo de relacionamento. Nossa, queria tê-lo acordado com um tapa, mas não o fiz. Então, criei um perfil usando fotos de uma amiga minha, ele nunca a conheceu e ela deu permissão. Ela era totalmente o tipo dele e eu sabia que ele amava olhos azuis. Então, quando combinamos, como eu sabia que aconteceria, começamos a conversar. Conversamos por cerca de uma semana antes de eu sugerir um encontro. Flerte, coisas sexuais. Ele disse a ela, a mim, que era solteiro e que morava com um amigo. Então, sugeri que ele pagasse por um quarto de hotel, para que pudéssemos transar. Ele disse que faria. Escolhemos um lugar. Só para constar, paguei por tudo, porque ele estava desempregado. Ele esvaziou minha conta poupança durante o ano, com manipulações. Somos uma família, cuidamos um do outro, quando estamos em situações difíceis, ele dizia, sempre que eu falava que não tinha dinheiro extra. Paguei minhas mensalidades da faculdade, todas as contas de um apartamento de um quarto e a comida. Esse sujeito teve a cara de pau de me pedir dinheiro pessoalmente, que o aniversário de sua mãe estava chegando e ele queria comprar algo legal. Então, dei-lhe $50, só porque estava hilário, nesse ponto. Ainda penso no sorriso no rosto dele, naquele momento. Naquele fim de semana, ele foi embora. Disse que ia para a casa da mãe e que provavelmente passaria a noite lá. Beijei-o de despedida e disse para ele se divertir. Então, empacotei todas as suas coisas e as deixei do lado de fora. Moro em uma cidade dos Estados Unidos, logo, foi rápido. Troquei as fechaduras. Ele me mandou algumas mensagens no aplicativo, eu lhe disse que estava atrasada porque queria ficar perfeita, mas estava a caminho e pedia muitas desculpas. Minha amiga também me enviou algumas fotos sensuais, que eu reenviei a ele, que não mostravam completamente o seu rosto, ela é uma pessoa real. Eu até o convenci a se masturbar e me enviar um vídeo. Então, depois de fazê-lo esperar até mais ou menos 1h da manhã, mandei uma mensagem no aplicativo de relacionamento com uma foto de suas coisas sendo reviradas por um sem-teto. Eu disse para ele aproveitar sua estadia em um hotel. Assim que meu telefone tocou, bloqueei o seu número e fui dormir. Ele estava do lado de fora da minha porta, na segunda-feira, quando cheguei em casa, depois do trabalho. Chorando feio, implorando, dizendo que estava sem teto e não tinha para onde ir. Como eu não o estava aceitando, ele ficou bravo, como sempre. Quando ele começou a me agarrar e tentar entrar no meu apartamento, eu chamei a polícia. Emitiram uma ordem de restrição, porque ele ameaçou minha vida, e as de meus animais de estimação, por ter sido colocado para fora. Descobri que ele se mudou para um local a algumas horas de distância, onde está sua única família, e arrumou um emprego. Espero que ele tenha aprendido alguma coisa. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.